Ano Bíblico. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse em um ano. Edição Almeida, revista e atualizada. Números, capítulos 15 a 17. Leis a respeito de ofertas. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar, e ao Senhor fizerdes oferta queimada, holocausto ou sacrifício, em cumprimento de um voto, ou em oferta voluntária, ou nas vossas festas fixas, apresentardes ao Senhor aroma agradável com o sacrifício de gado e ovelhas, então aquele que apresentar a sua oferta ao Senhor, por oferta de manjares, trará a 10ª parte de um efa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite. E de vinho para a libação, prepararás a 4ª parte de um hin para cada cordeiro, além do holocausto ou do sacrifício. Para cada carneiro, prepararás uma oferta de manjares de 2/10 de um efa de flor de farinha, misturada com a 1/3 parte de um hin de azeite. De vinho para a libação, oferecerás a 1/3 parte de um hin ao Senhor, em aroma agradável. Quando preparardes novilho para holocausto ou sacrifício, em cumprimento de um voto ou sacrifício pacífico ao Senhor, com o novilho, trarás uma oferta de manjares, de 3/10 de um efa de flor de farinha, misturada com a metade de um hin de azeite. E de vinho para a libação, trarás a metade de um hin, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Assim se fará com todos os novilhos, carneiros, cordeiros e bodes. Segundo o número que oferecerdes, assim o fareis para cada um. Todos os naturais assim farão estas coisas, trazendo oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se também morar convosco algum estrangeiro, ou quem quer que estiver entre vós durante as vossas gerações, e trouxer uma oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, como vós fizerdes, assim fará ele. Quanto à congregação, haja apenas um estatuto, tanto para vós outros como para o estrangeiro que morar entre vós, por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Como vós sois, assim será o estrangeiro perante o Senhor. A mesma lei e o mesmo rito haverá para vós outros e para o estrangeiro que mora convosco. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando chegardes à terra em que vos farei entrar, ao comerdes do pão da terra, apresentareis oferta ao Senhor. Das primícias da vossa farinha grossa apresentareis um bolo como oferta da eira, assim o apresentareis. Das primícias da vossa farinha grossa apresentareis ao Senhor oferta nas vossas gerações. Os sacrifícios pelos pecados por ignorância. Quando entrardes e não cumprirdes todos estes mandamentos que o Senhor falou a Moisés, sim, tudo quanto o Senhor vos tem mandado por Moisés, desde o dia em que o Senhor ordenou e daí em diante nas vossas gerações, será que, quando se fizer alguma coisa por ignorância e for encoberta aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para o holocausto de aroma agradável ao Senhor, com a sua oferta de manjares e libação, segundo o rito, e um bode para oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel e lhe será perdoado, porquanto foi erro, e trouxeram a sua oferta queimada ao Senhor, e a sua oferta pelo pecado perante o Senhor, por causa do seu erro. Será, pois, perdoado a toda a congregação dos filhos de Israel, e mais ao estrangeiro que habita no meio deles, pois no erro foi envolvido todo o povo. Se alguma pessoa pecar por ignorância, apresentará uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação pela pessoa que errou, quando pecar por ignorância perante o Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro que no meio deles habita, tereis a mesma lei para aquele que isso fizer por ignorância.
Mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor, tal pessoa será eliminada do meio de seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento. Será eliminada essa pessoa, e a sua iniquidade será sobre ela. Castigo pela violação do sábado. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação. Meteram-no em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Então disse o Senhor a Moisés: Tal homem será morto. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Levou-o, pois, toda a congregação para fora do arraial, e o apedrejaram, e ele morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. A lei acerca das borlas das vestes. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nos cantos de suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as borlas, em cada canto, presas por um cordão azul. E as borlas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem o dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sereis a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. A rebelião de Corá, Datã e Abirão. Corá, filho de Issar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: Basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto, e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: Amanhã pela manhã, o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto: tomai vós incensários, Corá e todo o seu grupo, e, pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá: Ouvi agora, filhos de Levi. Acaso é para vós outros coisa de somenos que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a fim de cumprirdes o serviço do tabernáculo do Senhor e estardes perante a congregação para ministrar-lhe? E te fez chegar, Corá, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo? Ainda também procurais o sacerdócio? Pelo que tu e todo o teu grupo junto estáis contra o Senhor. E Arão, que é ele para que murmureis contra ele? Mandou Moisés chamar a Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Porém eles disseram: Não subiremos. Porventura é coisa de somenos que nos fizeste subir a uma terra que mana leite e mel, para fazer-nos morrer nesse deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Pensas que lançarás pó aos olhos destes homens? Pois não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: Não atentes para a sua oferta, nem um só jumento levei deles e a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Corá: Tu e todo o teu povo, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles e Arão amanhã. Tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso. Trazei-o, cada um o seu, perante o Senhor, 250 incensários. Também tu e Arão, cada qual o seu.
Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, nele puseram fogo, sobre eles deitaram incenso e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. Corá fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Os rebeldes castigados. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: Apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei num momento. Mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram: Ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem, indignar-te-ás contra toda esta congregação? Respondeu o Senhor a Moisés: Fala a toda esta congregação, dizendo: Levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então se levantou Moisés e foi a Datã e Abirão, e após ele foram os anciãos de Israel. E disse à congregação: Desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens perversos, e não toquei nada do que é seu, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: Nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras, que não procedem de mim mesmo. Se morrerem estes, como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Mas, se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também com todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: Não suceda que a terra nos trague a nós também. Procedente do Senhor, saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Disse o Senhor a Moisés: Dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua própria vida, deles se façam lâminas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são e serão por sinal aos filhos de Israel. Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal que tinham trazidos aqueles que foram queimados e os converteram em lâminas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho, que não for da descendência de Arão, se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito por Moisés. Novo tumulto e seu castigo. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vós matastes o povo do Senhor. Ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei no momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. Disse Moisés a Arão: Toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faz expiação por eles. Porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. Tomou o Arão, como Moisés lhe falara, correu ao meio da congregação, eis que já a praga havia começado entre o povo. Deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga.
Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700. Foram os que morreram por causa de Corá. Voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação e cessou a praga. O bordão de Arão floresce. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e recebe deles bordões, um pela casa de cada pai de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, isto é, 12 bordões. Escreve o nome de cada um sobre o seu bordão. Porém o nome de Arão escreverá sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão. E os porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu vos encontrarei. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes lhes deram bordões. Cada um lhe deu um, segundo as casas de seus pais. 12 bordões, e entre eles o bordão de Arão. Moisés pôs estes bordões perante o Senhor na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, brotara, e, tendo inchado os gomos, produzia flores e dava amêndoas. Então Moisés trouxe todos os bordões de diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles o viram, e tomou cada um o seu bordão. Disse o Senhor a Moisés: torna a pôr o bordão de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, para que não morram. E Moisés fez assim, como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: eis que expiramos, perecemos todos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Acaso expiaremos todos?